Imagine a escuridão. Não a escuridão de uma cidade grande, cheia de luzes distantes, mas a escuridão profunda, aveludada e absoluta da noite amazônica. Uma escuridão onde cada som estranho faz sua pele arrepiar. Agora, imagine uma luz rompendo essa escuridão. Não é uma estrela, não é um avião, é um feixe de luz denso, quase sólido, que desce do céu em silêncio absoluto. Ele varre a copa das árvores, as casas simples de madeira, e então para e aponta para você. Você não consegue gritar, você não consegue se mover. Seu corpo congela, uma onda de frio percorre sua espinha enquanto a luz te banha, te estuda, te toca. Na manhã seguinte, você acorda com uma dor de cabeça latejante, fraqueza e 2 pequenas marcas de perfuração na pele, como a picada de uma agulha. Você não foi o único. Seu vizinho também não. Em pouco tempo, a cidade inteira estava vivendo o mesmo pesadelo. Isso não é um roteiro de filme de terror. Foi a realidade aterrorizante que desabou sobre a cidade de Colares, no Pará, em 1977. Um terror tão real, tão físico, que a Força Aérea Brasileira foi forçada a intervir, lançando uma operação militar secreta. O nome do arquivo? Operação Prato. E o que os militares encontraram, fotografaram e filmaram foi mais estranho e mais assustador do que qualquer pesadelo que os moradores poderiam ter descrito. Tudo começou como um sussurro. Relatos isolados de pescadores que, no meio da noite, viam luzes estranhas dançando sobre o rio. No início era fácil ignorar. Histórias de pescador, talvez uma cachaça a mais, mas os sussurros se tornaram conversas. As conversas se tornaram gritos. No segundo semestre de 1977, a cidade de Colares, uma pacata ilha na Baía de Marajó, mergulhou num estado de paranoia coletiva. O motivo tinha um nome popular, nascido do medo mais primitivo: chupa-chupa. Não era uma nave espacial no sentido clássico. Era descrito como um predador, um caçador noturno. Os relatos eram assustadoramente consistentes. O fenômeno não era passivo, ele era agressivo. As luzes, que variavam em forma e tamanho, de pequenas sondas a objetos cilíndricos e brilhantes, pareciam escolher suas vítimas. Elas perseguiam barcos de pesca, pairavam sobre as casas e, o mais aterrorizante, atacavam pessoas. O feixe de luz, descrito como quente e paralisante, era o precursor do ataque. As vítimas, em sua maioria mulheres, relatavam uma sensação de dormência, tontura e uma estranha perda de sangue, como se sua energia vital estivesse sendo drenada. Daí o nome chupa-chupa. Dezenas de pessoas procuraram um único posto médico da cidade, liderado pela doutora Welaide Carvalho. Os sintomas eram reais: queimaduras de 1º grau, marcas de perfuração, anemia, febre, queda de cabelo. Não era histéria, era um ataque físico. O pânico se instalou como uma doença. Colares se transformou. A noite, que antes era um tempo de descanso, virou um toque de recolher autoimposto. Ninguém ousava sair de casa sozinho. As famílias se amontoavam em um único cômodo, rezando. Os homens, armados com espingardas e facões, organizavam vigílias noturnas. Eles acendiam fogueiras enormes e soltavam fogos de artifício, na esperança de que o barulho e a luz pudessem afugentar os caçadores silenciosos que vinham do céu. Mas não adiantava. As luzes pareciam inteligentes, quase zombeteiras. Elas desviavam dos foguetes e continuavam sua patrulha sinistra. O medo era tão palpável que levou a uma tragédia real. 2 homens, em pânico durante uma vigília, acabaram atirando um no outro por engano. A cidade estava à beira do colapso nervoso. O prefeito da cidade, desesperado, enviou um pedido de socorro ao comando da aeronáutica em Belém. A mídia local começou a cobrir o caso, transformando o pânico de Colares em notícia nacional. Como o governo podia deixar uma cidade inteira à mercê de um inimigo desconhecido? A pressão se tornou insustentável. A Força Aérea Brasileira, que inicialmente tratou o caso com ceticismo, não teve outra escolha. Era preciso fazer alguma coisa, mesmo que fosse apenas para acalmar a população. Eles precisavam enviar uma equipe para investigar.
Mas o que começou como uma missão para desbancar boatos e acalmar os ânimos, rapidamente se transformaria na investigação militar sobre OVNIs mais séria e bem documentada da história do Brasil. A aeronáutica estava entrando num território que não conhecia, para enfrentar o inimigo que não compreendia. A Operação Prato estava prestes a começar. E os militares, homens treinados para a guerra convencional, descobririam que as regras do jogo em Colares eram completamente diferentes. Em setembro de 1977, a resposta oficial chegou. Sob o comando do ICOMAR, Primeiro Comando Aéreo Regional em Belém, foi autorizada uma missão de reconhecimento. A princípio, não era uma caça aos OVNIs. A designação oficial era neutra, burocrática: Operação Prato. O nome, prosaico, foi escolhido simplesmente porque prato é um sinônimo comum para disco voador. O objetivo inicial era claro e cético: registrar os fenômenos, acalmar a população e, muito provavelmente, concluir que tudo não passava de fenômenos atmosféricos, balões meteorológicos ou histeria em massa. O homem escolhido para liderar essa missão foi o capitão Uirangé Bolívar Soares Nogueira de Holanda Lima. Um oficial experiente, inteligente, pragmático, o tipo de homem que não acredita em fantasmas. A equipe dele era enxuta, mas bem equipada para a época. Eles levaram câmeras fotográficas com lentes potentes, filmadora Super 8, gravadores, binóculos, um teodolito para medir ângulos e distâncias. Eles eram os olhos e ouvidos da aeronáutica, enviados para trazer lógica a um cenário de pura ilógica. Ao chegarem em Colares, a primeira coisa que sentiram foi o peso do medo. Não era uma cidade normal. Era uma cidade sob cerco. Os militares entrevistaram dezenas de testemunhas: pescadores, agricultores, a médica da cidade, o prefeito. O capitão Holanda, com seu treinamento, procurava por inconsistências, por exageros. Mas o que ele encontrou foi o oposto: uma consistência aterrorizante nos relatos, vindo de pessoas de todas as idades e classes sociais. Rapidamente, a missão mudou de tom. De uma simples verificação, tornou-se uma vigília militar em tempo integral. Holanda e sua equipe estabeleceram pontos de observação estratégicos, na praia, em campos abertos, até mesmo montando acampamento improvisado na caixa d'água da cidade, o ponto mais alto. As noites eram longas, tensas, passadas na escuridão, varrendo o céu com binóculos. Esperando. Eles não precisaram esperar muito. O ceticismo inicial da equipe começou a se desintegrar na primeira semana. Eles viram, com seus próprios olhos, luzes que não se comportavam como nada que conheciam, luzes que acendiam e apagavam, que mudavam de cor, que faziam manobras em ângulos impossíveis, em velocidades absurdas e em silêncio total. Um avião comercial voa a 900 km por hora. Um helicóptero faz barulho. Um satélite segue uma órbita previsível. Aquilo não era nada disso. O capitão Holanda, em relatórios e entrevistas posteriores, descreveu a frustração e a adrenalina. Eles eram soldados treinados para reagir, para combater um inimigo tangível. Mas como se combate uma luz? Como se intercepta algo que parece não ter massa, que desafia a inércia? Eles eram a força militar mais poderosa da América do Sul. Mas ali, na escuridão de Colares, eles eram apenas espectadores impotentes. A missão, que deveria durar algumas semanas, foi se estendendo. Setembro, outubro, novembro, quase 4 meses de vigílias noturnas, dezenas de rolos de filme queimados, centenas de páginas de relatórios datilografados. A Operação Prato deixou de ser uma missão para acalmar a população. Tornou-se uma frenética e secreta corrida para documentar e, se possível, entender um fenômeno que estava acontecendo bem na frente deles, todas as noites. Eles não estavam apenas observando de longe. Houve momentos de interação, de quase contato. Em uma noite, uma luz amarelada, do tamanho de um helicóptero, desceu a baixa altitude e pairou sobre o acampamento deles. Os equipamentos elétricos falharam. As bússolas giraram descontroladamente. Os homens sentiram a estática no ar, o arrepio na pele. O capitão Holanda,
admitiu ter sentido medo. Não o medo do combate, mas o medo do desconhecido, da incompreensão total. A Operação Prato havia coletado uma montanha de dados. Eles tinham fotos, filmes, desenhos detalhados feitos pelos militares. Eles tinham a prova. Agora, a questão era: o que fazer com ela? O que eles tinham em mãos era potencialmente a maior descoberta da história da humanidade. Mas o mundo, e principalmente seus superiores em Brasília, estava pronto para ouvi-la? O que transforma a Operação Prato de um caso folclórico em um evento histórico são as provas. Provas físicas, documentadas por militares treinados usando equipamento oficial da Força Aérea Brasileira. O resultado de quase 4 meses de vigílias noturnas não foram apenas histórias, mas um dossiê de dar inveja a qualquer agência de inteligência do mundo. Estamos falando de aproximadamente 500 fotografias e 16 horas de filme em Super 8. Um tesouro de evidências que, por décadas, permaneceu trancado sob o selo de confidencial. Mas hoje, graças ao trabalho de pesquisadores e à Lei de Acesso à Informação, parte desse tesouro veio à luz. E o que ele revela é impressionante. Vamos analisar as imagens. As fotografias não são borrões ambíguos ou pontos de luz distantes. Em muitas delas, vemos objetos claramente definidos. Há luzes cilíndricas, apelidadas pela equipe de charutos, que pairavam em silêncio antes de disparar para o céu em velocidades impossíveis. Há objetos em forma de disco clássico, emitindo um brilho intenso que iluminava a paisagem noturna. Uma das fotos mais famosas mostra uma luz azulada, perfeitamente esférica, pairando sobre as árvores. Os fotógrafos militares eram habilidosos. Eles usavam tripés e técnicas de longa exposição. Eles sabiam a diferença entre um planeta, um satélite e outra coisa. E o que eles fotografaram era, sem dúvida, outra coisa. Os filmes são ainda mais perturbadores. Embora a qualidade seja limitada pela tecnologia da época, eles capturam o movimento. Vemos luzes realizando manobras que desafiam a nossa compreensão da física. Elas mudam de direção instantaneamente, em ângulos de 90 graus, sem desacelerar. Elas aceleram de uma posição estática a velocidades hipersônicas em uma fração de segundo. Em uma das filmagens, uma luz parece pulsar como se estivesse viva. Em outra, várias luzes menores parecem emergir de um objeto maior, uma nave-mãe, e se dispersar em formação. Os relatórios que acompanham essas imagens são frios e técnicos, o que os torna ainda mais impactantes. O sargento Flávio Costa, um dos fotógrafos da operação, descreveu em seu relatório como uma luz intensa o seguiu, forçando-o a se esconder, sentindo o calor e a energia que ela emitia. Mas a evidência não era apenas visual. O capitão Holanda e sua equipe documentaram fenômenos eletromagnéticos bizarros, blackouts localizados que coincidiam com os avistamentos, falhas inexplicáveis nos equipamentos de rádio e nos motores dos jipes. A presença desses campos de energia era tão forte que, em uma entrevista anos depois, Holanda descreveu como os objetos pareciam sugar a energia das baterias dos equipamentos. Eles não estavam apenas vendo luzes no céu, estavam interagindo com uma tecnologia avançada e desconhecida que tinha efeitos físicos imensuráveis no ambiente ao redor. O ápice da operação foi talvez o que eles chamaram de a Noite das Sondas. Em uma única noite de novembro, a equipe testemunhou e filmou dezenas de luzes menores do tamanho de uma bola de futebol que desciam das nuvens, voavam baixo sobre a floresta e o rio como se estivessem realizando uma varredura sistemática da área. Elas eram inteligentes, coordenadas e pareciam operar sobre um comando central. Para os militares, aquilo não era um fenômeno natural, era uma operação de reconhecimento, uma operação de vigilância. Mas quem estava vigiando? E por quê? A cada noite, a cada foto, a cada rolo de filme, a Operação Prato se afastava mais de uma simples investigação e se aproximava mais de ser a documentação da presença de uma inteligência não humana na Amazônia. Eles tinham as provas, eles tinham o relatório. A missão, em termos de coleta de dados, foi um sucesso absoluto. E foi exatamente por isso que ela precisou ser interrompida. O que eles descobriram era grande demais, perigoso demais. E o silêncio que se seguiria seria tão profundo quanto o mistério que eles tentaram desvendar.
Em dezembro de 1977, após quase 4 meses de trabalho intenso e descobertas sem precedentes, a Operação Prato chegou a um fim. Mas não foi um fim natural. Não houve um relatório final conclusivo apresentado ao público. Não houve uma coletiva de imprensa. Houve apenas uma ordem, vinda de cima, do alto escalão da aeronáutica em Brasília. A ordem era simples e direta: encerrar a operação, empacotar tudo e calar a boca. O capitão Holanda e sua equipe foram chamados de volta a Belém, e todo o material que eles coletaram, as centenas de fotos, as horas de filme, os relatórios detalhados, foi confiscado e enviado para a capital federal, onde foi trancado e classificado como sigiloso. A cidade de Colares, que por meses foi o epicentro de uma investigação militar, foi abandonada à própria sorte. O silêncio oficial foi total. Por quê? Por que encerrar a investigação mais importante sobre OVNIs da história do Brasil justamente quando ela estava produzindo os resultados mais espetaculares? A resposta oficial nunca foi dada. Mas as peças do quebra-cabeça, montadas ao longo dos anos, apontam para uma verdade desconfortável. O que Holanda e sua equipe descobriram não era apenas interessante, era perturbador. A presença na Amazônia não era apenas de observadores passivos, era de uma força que interagia fisicamente com cidadãos brasileiros, causando danos. O governo, em plena ditadura militar, se viu diante de um cenário impossível. Como admitir para sua própria população e para o mundo que havia uma força tecnológica operando livremente em seu espaço aéreo? Uma força que eles não podiam identificar, não podiam controlar e, principalmente, não podiam combater. A admissão seria um atestado de impotência, seria o caos. A decisão mais fácil, a decisão de todo o governo diante de um problema que não pode resolver, foi fingir que ele não existia. A ordem foi abafar. Por 20 anos, o capitão Irangê Holanda cumpriu essa ordem. Ele guardou o segredo, mesmo depois de ter ido para a reserva da aeronáutica. Mas o peso daquele segredo, a magnitude do que ele viu, nunca o deixou em paz. Em 1997, 2 décadas após a operação, ele finalmente decidiu que o mundo precisava saber. Ele quebrou o silêncio e concedeu uma longa e explosiva entrevista aos ufólogos Ademar Gevaerd e Marco Petit. Nessa entrevista, gravada em vídeo, Holanda contou tudo. Ele descreveu o medo, a admiração, os detalhes técnicos dos objetos, a frustração com o encerramento da operação. Ele descreveu ter visto seres humanoides dentro de uma das naves. Ele confirmou que a operação foi encerrada porque o que eles encontraram era sério demais. A entrevista foi uma bomba. Pela primeira vez, o comandante da operação estava confirmando, com todas as letras, a realidade do fenômeno. E então a história toma seu rumo mais sombrio e trágico. Apenas 3 meses após a divulgação de sua entrevista, o Irangê Holanda foi encontrado morto em sua casa. A causa oficial, suicídio. Ele teria se enforcado com o cinto do seu roupão. Mas para a comunidade ufológica e para muitos próximos a ele, a história nunca fez sentido. Holanda não era um homem depressivo, ele estava animado por finalmente poder contar sua história. Por que ele se mataria justamente naquele momento? A morte dele adicionou a camada final e mais escura ao mistério da Operação Prato. Teria sido uma coincidência trágica? Ou ele foi silenciado por ter quebrado o pacto de silêncio, por ter revelado demais? Nunca saberemos. A morte dele se tornou parte da conspiração. Hoje, a Operação Prato não é mais um segredo absoluto. Em 2004, pressionado por uma campanha de pesquisadores, o governo brasileiro começou a liberar partes do arquivo. As fotos e relatórios que vemos hoje são fruto dessa liberação. Mas o material completo, incluindo as 16 horas de filme, nunca foi totalmente divulgado. O legado da Operação Prato é duplo. Por um lado, é a prova mais robusta já produzida por uma força militar da existência de um fenômeno aéreo não identificado, inteligente e tecnológico. Por outro lado, é um exemplo clássico de como o poder reage ao inexplicável, com medo, sigilo e acobertamento. A história de Colares e da equipe do capitão Holanda nos deixa com uma pergunta desconfortável. Se isso aconteceu em 1977, o que pode estar acontecendo agora? E quantos outros segredos ainda mais estranhos continuam trancados nos arquivos escuros do poder? Esse nome para alto escalão sou o Jep Chene. A Operação Prato não nos deu todas as respostas. Pelo contrário,
Ela criou perguntas ainda maiores. Quem eram eles? O que queriam em Colares? E por que foram embora? O que sabemos é que, por um breve período na história, o véu entre o nosso mundo e o desconhecido foi rasgado, e a Força Aérea Brasileira estava lá para registrar. O que você acha? As luzes de Colares eram de outro mundo? Ou existe uma explicação mais pé no chão? E a morte do Capitão Holanda? Foi suicídio ou algo mais? Queremos saber a sua teoria. Deixe aqui nos comentários. Se você é fascinado por mistérios que desafiam a nossa realidade, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. A verdade, como dizem, está lá fora, e nós vamos continuar procurando por ela. Obrigado por se juntar a nós nesta investigação. Até a próxima!